sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Hoje vamos aprender crochê do básico. Para isso precisamos de uma tesoura para arremate, uma agulha e a linha ou barbante da sua preferência. Se você quiser fazer com o barbante, você pode fazer com o barbante. Se quiser fazer com a linha, você pode estar fazendo com a linha. A única coisa que a linha, a espessura é mais fina e o barbante, a espessura, ele é mais grosso. Então, para a gente começar, vamos começar aprendendo a laçada inicial. Para começar a laçada inicial, eu vou pegar o meu barbante, vou virar ele, a forma mais fácil. Virei, fiz um ezinho. Eu vou introduzir a minha agulha aqui dentro e vou puxar por detrás a minha linha, formando um nozinho. Aí, eu dou uma puxadinha, mas não puxe muito para não ficar muito apertado. E aqui eu tenho a minha laçada inicial, ela fica tipo um ezinho. Eu vou introduzir a minha agulha novamente. E agora, vamos aprender as nossas correntinhas do crochê básico. Para começar as correntinhas, eu vou fazer assim, laçar a minha linha e vou trazer para dentro da argolinha, formando uma correntinha. Vou pegar minha agulha, laçar a linha por detrás e trazer ela para dentro da argolinha. E assim eu vou formar duas correntinhas. Vou fazer novamente, laçar a minha linha por detrás, trazendo ela sempre para dentro da argolinha. E assim, laçando, eu vou fazendo e vou formando as minhas correntinhas. Fica assim. Agora, vamos para o nosso terceiro passo, ponto alto. Nós já aprendemos a laçada inicial, já aprendemos as correntinhas e agora a gente vai aprender o terceiro passo, o ponto alto. Vamos lá. Eu já fiz as minhas correntinhas, porque eu sempre começo com as correntinhas. No crochê é tudo a partir de correntinha ou laçada inicial ou anel mágico. Nós vamos aprender mais tarde o anel mágico. Então, vamos aprender agora o ponto alto. Para começar o ponto alto, eu vou pegar e contar na minha correntinha 1, 2, 3. 3 correntinhas. Na quarta correntinha, eu laço a minha agulha por trás, introduzo ela no buraquinho da correntinha, puxo a linha por dentro, formando assim duas alcinhas. Eu vou laçar a agulha, a linha por detrás, trazendo por dentro das duas alcinhas, ficando assim com duas alcinhas na correntinha. Laço novamente a linha, trago por dentro dessas duas e puxo, formo assim 2 pontos altos. Então, eu laço a minha linha por detrás, introduzo aqui, ó, no buraquinho da correntinha, laço novamente a minha agulha, trago formando duas alcinhas. Laço novamente aqui a linha por detrás, trazendo por dentro das duas alcinhas, ficando com duas argolinhas na minha corrente. Laço novamente e trago por dentro, formando assim 3 pontos altos. Eu vou dar uma adiantada e venho com vocês. Eu dei uma adiantada e vamos continuar, falta 2 correntinhas. Eu laço novamente por trás, trago aqui no espaço da correntinha, introduzo a agulha, puxo, formando 2 alcinhas, laço novamente a minha agulha na linha, puxando, formando 2 alcinhas. Laço novamente e trago por dentro, formando assim
mais um ponto alto. Gente, vocês lembram que eu falei que não podia apertar muito a sua laçada inicial? Eu apertei muito a minha laçada inicial. A minha última correntinha ficou muito apertada e vai dar trabalho para introduzir. Então, você pode deixar um pouquinho mais larguinho, não precisa apertar tanto. E aqui a gente tem os nossos pontos altos no crochê. Esses são os pontos altos. Agora, a gente vai aprender o quarto passo, que é o ponto baixo. Para começarmos o ponto baixo, vamos fazer as correntinhas novamente. E aí, eu vou fazer uma correntinha e vou introduzir a agulha no buraco da primeira correntinha, puxando para dentro, formando assim duas argolinhas. E aí, eu vou passar por detrás, formando mais um ponto baixo. Introduzo a minha agulha no buraco, laço por trás da linha, trazendo, formando duas argolinhas, laçando novamente e puxando. E aí, eu vou tendo meus pontos baixos. Vamos mais uma vez. Eu introduzo a minha agulha no buraco da minha correntinha, laço a linha por detrás, trago por dentro do buraco da correntinha, ficando assim, duas argolinhas na minha agulha. Eu laço novamente a minha agulha por detrás e puxo por essas duas, formando assim mais um ponto baixo. Então, eu coloco a minha agulha no buraco da minha correntinha, puxo e venho formando mais um ponto baixo. Vou dar uma adiantada e volto com vocês. Dei uma adiantada, laço de novo, introduzo a minha agulha no buraco da correntinha, laço a minha linha, trago por dentro, formando assim duas correntinhas, duas argolinhas, laço novamente, puxo. Vocês lembram que na próxima do ponto alto eu não consegui fazer na última porque eu tinha apertado demais? Aí não ficou tão apertado. Esse aqui é o nozinho, então ele fica assim mesmo, mas o último aqui não ficou apertado e os meus pontos baixos ficam assim. O ponto alto ele fica maiorzinho. Eu vou mostrar para vocês, e se eu tenho um aqui para mostrar para vocês a diferença. Aqui nós temos o ponto alto e aqui nós temos o ponto baixo. Agora, nós vamos aprender o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo também começa com as correntinhas, eu já adiantei, já fiz elas aqui. E aí, a gente vai contar uma correntinha. Na segunda, eu vou introduzir a minha agulha no buraquinho da correntinha, laçar a minha linha, trazendo aqui, em vez de eu laçar por detrás, eu vou pegar essa daqui que eu já trouxe e trazer direto. Esse é o ponto baixíssimo. Eu introduzo a minha agulha no buraco, trago e coloco direto. Eu introduzo a minha agulha no buraco da minha correntinha, laço a minha linha, trago, formando duas argolinhas na minha agulha. Em vez de eu fazer assim para puxar, laçar a minha linha por detrás e puxar, eu vou pegar a argolinha que formou aqui e vou puxar por dentro da outra argolinha. Então, o ponto baixíssimo, eu introduzo a minha agulha, puxo, a mesma linha que formou a argolinha aqui, que eu puxei, eu vou puxar por dentro da outra, formando o ponto baixíssimo.
Então, por toda as correntinhas, eu vou introduzindo e vou puxando, formando ponto baixíssimo. Eu não preciso enroscar a minha agulha. Eu só vou puxando, introduzindo e vou puxando direto. Eu introduzo a agulha, trago nessa parte aqui, eu enrosco, eu laço a minha linha. Eu introduzo aqui, ó, no buraco da minha correntinha, aqui, laço por detrás e trago aqui, ó, e vai formar duas argolinhas na minha agulha. Formando as duas, eu vou pegar a argola que formou e vou puxar por dentro da outra. Aqui eu tenho os meus pontos baixíssimos. Eles ficam parecidos com o ponto baixo, só que o ponto baixo ainda tem um espacinho aqui e o ponto baixíssimo não. Vamos começar agora o sexto passo e último, o ponto leque. Para começar o ponto leque, eu dou a laçadinha inicial na minha linha, dou uma puxadinha sem apertar muito, e aí eu vou levantar 3 correntinhas, 1, 2, 3. Tendo 3 correntinhas, eu volto na primeira. Volto, dou uma laçada na minha agulha, introduzo a agulha no primeiro buraco da minha correntinha, laço a linha por detrás, trago por dentro, formando 2 alcinhas na minha agulha e uma argolinha. Eu vou laçar a minha linha, puxar por dentro das 2 alcinhas, formando assim 2 argolinhas na minha agulha. Vou laçar novamente por trás e para trazer por dentro. Aqui eu tenho 2 pontos altos. Laço de novo por trás, introduzo aqui no buraco da primeira correntinha, trago formando 2 alcinhas e uma argolinha. Laço por detrás, trago por dentro das 2 alcinhas, formando assim 2 argolinhas na minha corrente. Laço novamente, puxo, formando 3 pontos altos aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, para dar um espaço. E novamente, laço por detrás e venho aqui no buraco da primeira correntinha, onde a gente fez os mesmos 3 pontos altos. E aí, eu vou colocar a agulha, puxar e vai formar de novo 2 alcinhas. Introduzo por trás e puxo por dentro das 2 alcinhas, sem tirar uma argolinha, formar 2 argolinhas aqui na minha agulha. Aí, sim, eu vou laçar e puxar, tirando as 2 argolinhas. Ó, laço por detrás, venho no mesmo buraquinho da correntinha, puxo, formando 2 alcinhas e uma argolinha. Laço novamente, passo por dentro das 2 alcinhas, formando 2 argolinhas. Eu passo, laço e passo por dentro das 2, formando assim 2 pontos altos. Laço novamente, introduzo no mesmo buraco, puxo, formando 2 alcinhas e uma argolinha na minha agulha. Laço a linha, passo por dentro das alcinhas, formando assim 2 argolinhas. Laço novamente, puxo e retiro, formando assim um ponto leque. Aqui eu tenho o ponto leque, formado de 3 pontos altos. Aqui a gente fez o espacinho com 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. E o sexto e último
passo seria o ponto leque que tá aqui.